E aí, muito ansiosa, muito ansioso nessa quarentena? Será que é o caso de usar remédio? Esse vídeo foi sugerido pela Carol Paiva, que me perguntou lá no Instagram, assim, Daniel, mas eu queria que você falasse sobre essa necessidade de aumentar os remédios na quarentena. Às vezes a gente fica mais ansioso, a gente quer aumentar o remédio, precisa, não precisa? E quem nunca tomou remédio, será que precisa tomar agora, nessa ansiedade toda que a gente tá? Vamos lembrar, está todo mundo mais ansioso e isso é normal. Se você está tranquilo, se você está muito sossegado, se você está de boa na lagoa, você não entendeu o que está acontecendo, né? A gente está numa situação única na nossa geração ou em algumas gerações, uma pandemia, comércio fechado, gente ficando doente, enfim, a gente tem que estar preocupado. A gente tem que estar tenso. Como é que vai ser? Como é que vai abrir? Vai reabrir? Quando? Vai ser aos poucos? Vai ser de uma vez? E aí eu posso pegar doença? Não posso? Será que eu já tive? Será que eu não tive? A gente está tenso. E é normal estar tenso. Quero lembrar que eu já falei em outros vídeos que é normal se você está ansioso, se você está tenso, se você está preocupado, você está normal. Tá todo mundo desse jeito. Putz, Daniel, mas eu já sou ansioso, rapaz. Eu já vivo ali no limite. Agora eu tô achando que foi demais pra mim. Tô achando que eu adoeci. Será? Ou a pessoa diz o seguinte: puxa, Daniel, mas eu já me trato de ansiedade. A ansiedade já é um transtorno na minha vida. Tava tudo bem e agora piorei. O que eu faço? Será que é pelo que está acontecendo? Será que eu estou doente mesmo? Como é que eu posso descobrir? Existe uma imagem que eu uso com os meus pacientes para falar sobre ansiedade, que ela ajuda a gente a diferenciar um pouco o que é uma ansiedade normal, o que é uma ansiedade patológica, o que é uma ansiedade ligada às circunstâncias e o que é uma ansiedade que independe das circunstâncias. A ideia é o seguinte: imagina 3 barcos no mar. 3 barcos ali no mar. 2 barcos estão firmes ali, estão bem, né? O mar está calmo, não está ventando e tal, e os barcos estão ali bem. E um barco sem vento, sem agitação nenhuma, o barco vira. Esse é o caso que eu digo que é da pessoa que tem um transtorno de ansiedade, que sem que as circunstâncias estejam tensas, sem estresse em volta, sem nada especialmente perigoso ou ameaçador acontecendo, a pessoa tem crises. Fica mais claro, ela rapidamente identifica que aquilo é um problema porque não tinha nada demais acontecendo e ela ainda assim começou a ter sintomas, palpitação, insônia, sensação de que ia morrer, enfim, qualquer sintoma que seja, independente das circunstâncias. Então ela vai e procura tratamento. Ou seja, era um barco que mesmo no mar calmo virou. Fica claro que ele tem um problema ali de estrutura que precisa ser remendado. Então a pessoa que tem um sintoma, mesmo numa situação tranquila, ela precisa ser tratada. Muito bem, aí ela foi tratada, né? Ela foi, ficou bem ali, está estável, o barquinho foi arrumado e está de volta ali no mar calmo. Pronto, agora o mar calmo está lá, todos os barquinhos de pé, tudo bem. O mar começa a se agitar. Começa a bater vento, começa a ter onda, começa a ficar um mar um pouco mais tenso, os barcos balançam, certo? Os barcos vão balançando, balançando, de repente 2 barcos balançam, um balança mais que o outro e o terceiro vira. Puxa, então o que acontece? O barco normal, o barco que está bem montado, que está com a sua estrutura firme, ele no mar agitado, ele balança, é normal balançar, mas ele não vira. Né? Se o barco vira, não aguenta uma tempestade, é porque ele não está bom ainda. Às vezes acontece isso com os pacientes com transtorno de ansiedade. Ele se trata, ele não está mais virado ali no mar calmo, mas quando o mar agita, quando as circunstâncias apertam, quando chega um estresse, a pessoa tem sintoma. É o equivalente, né, ao barquinho que estava lá tranquilo no mar calmo, quando o mar se agita, o barco vira. Ele é um teste de fogo ali, né? Um teste de estresse que a gente percebe neste momento que o barco não estava tão bom assim, porque se tivesse bom, teria balançado, mas não teria afundado. O problema é que agora a gente está numa tempestade inédita, né? Não é que a gente está com pressão do chefe, ou com estresse do trabalho, ou com uma dificuldade no relacionamento. A gente está no meio de uma pandemia. É como se fosse uma tempestade inédita, assim, uma tempestade nunca vista na nossa geração, um furacão no meio do mar. Então, o barco que já estava lá, reformado, já não virava no mar calmo, já
tinha virado antes no mar um pouquinho mais agitado, a gente foi lá, reformou o barco, ou seja, foi lá, falou com o paciente, ajustou o remédio, etc. Já não estava mais virando no mar agitado, agora vem uma tempestade. Vem uma coisa, um furacão, um negócio que a gente nunca viu. O que vai acontecer? Todos os barcos vão balançar, todos os barcos vão fazer aquela coisa, vai bater água, vai entrar água, vai molhar por dentro, enfim, é o que eu estava falando, porque tá todo mundo ansioso, tá todo mundo tenso. Como essa tempestade está muito intensa, ou seja, como esse estresse e essa ansiedade estão fora do normal, às vezes um barco que já estava legal, já estava aguentando o mar agitado, ele virava antes, a gente reformou, ele já aguentava o mar agitado, ele vira. Ou seja, é o paciente ansioso que estava tendo crise quando nada estava acontecendo, a gente tratou. Depois ele só tinha crise quando ficava tenso, a gente tratou. Não tinha mais crise quando ficava tenso, agora ele volta a ter crise, porque o mar ficou exageradamente agitado. A gente precisa tratar, se for o caso, a gente precisa avaliar o quanto que virou aí, o quanto fez de água, porque eventualmente a gente precisa ajustar a medicação, sim. Não porque a pessoa ficou mais grave, mas é porque ela precisa de um reforço para lidar com essa tempestade que está mais intensa do que o habitual. E aí tem um outro barquinho que nunca tinha virado na vida, já tinha passado mar calmo, já tinha passado mar agitado, sempre balançou e nunca virou, e que agora virou pela primeira vez. Por quê? Porque talvez essa tempestade tenha sido mais forte do que ele estava preparado. Ou seja, a pessoa que nunca teve doença, a pessoa que nunca teve transtorno de ansiedade, a pessoa que nunca teve crise, e agora ela está não só ansiosa, não é só que ela está balançando, virou o barco, ela abriu um quadro de ansiedade mesmo, ela está com taquicardia, está com mal-estar, não está conseguindo dormir, não está conseguindo trabalhar e não consegue reagir pela sua própria força a essa situação como um todo. O que a gente precisa fazer? A gente precisa avaliar porque eventualmente essa pessoa precisa ser tratada assim. O barco virou, pode ser uma coisa só circunstancial? Pode, mas pode ser que alguma falha estrutural ali tenha acontecido no barco e a gente precisa arrumar, a gente precisa corrigir, pelo menos enquanto essa tempestade não passa. Eventualmente, passou a tempestade, aquele barco nunca mais vai virar, porque provavelmente não vai enfrentar uma outra tempestade desse tamanho. Talvez a pessoa não precise mais de tratamento depois da pandemia, depois da quarentena, mas por enquanto sim, vai ter que ser avaliado caso a caso. E tem os felizardos que felizmente são a maioria das pessoas que os barquinhos que vão atravessar essa tempestade é uma tempestade inédita, eles vão balançar muito, eles vão fazer água, mas não vão virar. Mas que é a maioria. Então a maioria vai ficar tensa, vai ficar agitada, vai ficar preocupada, não vai se reconhecer, vai perceber que não está no seu absolutamente normal, mas não vira o barco, ou seja, não perde o controle, não começa a ter prejuízos muito claros por causa dessa ansiedade. Eu acho que com essa metáfora aí, com essa figura dos barquinhos, fica mais fácil a gente entender por que às vezes vai ser preciso a gente medicar pessoas que não precisavam ser medicadas, que nunca precisaram tomar remédio. Talvez a gente precise ajustar remédio de quem já tomava, vinha bem, vinha estável, mas agora desestabilizou, precisa de algum ajuste, e muitas pessoas vão só precisar se segurar ali no fundo do barco, esperar a tempestade passar, porque é o que a gente sempre fala, ela vai passar. Espero então ter deixado um pouco mais claro aí para Carol Paiva e para você também como é que a gente vai diferenciar quem está ansioso normal e quem está ansioso patológico, quem precisará ser tratado, quem não precisará ser tratado. Hoje em dia, reforço, está liberado, a teleconsulta, teleterapia, terapia por vídeo, consulta médica por vídeo, consulta médica online, a telemedicina está toda liberada. Então você pode fazer uma avaliação nesse período, mesmo que você não possa sair de casa, seja do grupo de risco, ou não queira sair, ou o consultório perto da sua casa está fechado, e você pode ter acesso a tratamento, se for o caso. Se você achar que realmente está mais forte do que você pode aguentar, do que você está aguentando, vale a pena procurar uma terapia, um tratamento médico já nesse momento. Certo? Não se esquece então de se inscrever, de ligar o sininho aí, de acionar o sininho, de compartilhar esse vídeo, divulgar essa informação e acompanhar aqui o canal, porque a gente ainda tem muita coisa para conversar, seja relacionada à pandemia ou não.